Mais uma notícia que ganhou destaque hoje, de violência. Foi o caso de uma idosa de 85 anos que denunciou a vizinha por agressão física. Ela foi atacada, minha gente, com mordidas nos braços. Muito triste a situação, um absurdo, né? Vamos ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem mais detalhes, né, Neto? Nós que temos idosos em casa, a gente fica com o coração partido, né, de imaginar que uma idosa de 85 anos sofreu tantas agressões por conta de um motivo banal. Na verdade, o que ela fez para receber isso? Nada. Não é isso, Neto? Olha, Bia, muito difícil falar desse caso, viu? A situação aconteceu durante a madrugada no município de Messias, na região metropolitana de Maceió. Segundo a mulher que foi a autora dessas agressões, a idosa teria saído de casa e colocado uma cara feia, palavras utilizadas por ela durante o depoimento na central de flagrantes, porque a idosa teria se incomodado com um som alto da vizinha. Essa vizinha acabou mordendo os braços da idosa e até arrancando partes da carne dos braços dessa senhora. Por que eu falo para você que é difícil falar dessa situação? Como você bem disse, a gente tem idoso em casa, eu tenho uma senhora de quase 90 anos, essa senhora, do caso de Messias, tem 85 e muitas vezes esses idosos muitos deles são muito fortes também, eles têm um instinto de proteção para os parentes que às vezes eles vão, quando eles encontram som alto ou qualquer ameaça, para nos defender, para defender os parentes que estão dentro de casa, para defender os seus. Então, assim, é uma situação, Bia, muito complicada. Peço até desculpa, porque é muito complicado para mim também falar dessa situação sem lembrar da minha avó, que inclusive passei o dia todo com ela. Infelizmente, a gente acompanhou essa situação hoje, cuidando da saúde de uma fragilidade extrema de gente que faz tanto pela gente e que, claro, não merece isso. Para a gente entender melhor toda essa situação relacionada à escala criminal, eu estou aqui ao lado do Maxwell Mendes, que é advogado, e vai nos explicar. Maxwell, boa noite. É uma situação difícil de falar, né? Mas quais crimes e quais agravantes podem ter sido cometidos por essa agressora? Primeiramente, muito boa noite a todos. O crime que ora foi praticado é o crime de lesão corporal, certo? Esse crime ele prevê uma pena de 3 meses a 1 ano, podendo ser aplicado multa. Entretanto, se o delegado identificar no caso que houve uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, poderá ser fixada, então, a lesão corporal grave, né, que, inclusive, a pena é maior, é de 1 a 5 anos de reclusão. Tem estabelecimento onde é obrigatório a presença do Estatuto do Idoso para que essas questões fiquem ainda mais claras para a população que anda, ou então, de repente, um link da Justiça que a população possa ter acesso ao Estatuto, porque muita gente, às vezes, nem sabe dos direitos dessa população. Já só, de acordo com a própria lei, ela deve ser disponibilizada em todos os estabelecimentos, né? Inclusive, qualquer cidadão pode ter acesso ao Estatuto do Idoso por qualquer canal na internet, que inclusive o próprio site do Planalto ele disponibiliza na íntegra o Estatuto do Idoso. Do que o senhor acompanha dentro do trabalho do senhor, o que é que chama atenção nesses casos? A ausência da família, ou a família está presente, sempre leva essas vítimas, sempre faz de maneira correta todos esses boletins de ocorrência? Em verdade, há uma preocupação muito grande quando o tema é idoso. Inclusive, temos um alto índice de abusos, de violências praticadas contra idosos. A família muitas vezes não está presente, né? Mas o ideal é que tenhamos o maior cuidado com os nossos idosos e levemos o mais rápido possível à delegacia para que possa ser feito um boletim de ocorrência, instaurar um procedimento investigatório para apurar o delito, né? Porque isso é muito grave, né? Eu também tenho avô e avó que tem 92 anos e imagina numa situação dessa de ter o meu avô, né, tendo pedaços do seu braço arrancado. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa agir, precisamos ser diligentes nessa situação de proteção ao idoso. Doutor, muito obrigado pelas informações. Bia, a gente lembra que o jornalismo da TV Pajuçara tem acompanhado casos graves de violência aos idosos. Ontem, por exemplo, eu conversei com o doutor Denis Guimarães, do Ministério Público, que falou que deve haver uma atuação mais forte de fiscalização e monitoramento desses casos em 2022, já que a pandemia veio piorando, infelizmente, a assistência dada a esses idosos. Mas vale a gente lembrar que o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, está aí disponível para fazer a denúncia também, sem esquecer do boletim de ocorrência, gente. Vamos proteger os nossos idosos, quem está aí na linha de frente, quem esteve, quem sofreu tanto, que teve que ficar em casa sem poder sair. A gente sabe que quando esses idosos são ativos,
eles precisam estar ativos como eles querem, que eles sofreram muito, um baque psicológico muito grande na pandemia. Então, imagina essa senhora que talvez tenha se preocupado com parentes como a minha senhora, e os avós e avós aí se preocupam tanto com a família e acabam sofrendo isso aí. Tomara que a gente não noticie mais coisas como essa. Volto para você, Bia. Pois é, né? Estou ouvindo você falar, lembrando da sua avó. Realmente é de ficar abalado. Eu também lembro da minha, que inclusive está em casa, com certeza, me acompanhando o Cidade Alerta agora com todo carinho, né? Que os avós têm pela família, sobretudo pelos netos, um carinho, uma fonte de amor inesgotável, né? Quem tem vô e vó sabe muito bem disso. Essa senhora, gente, ela tem 85 anos, ela foi atacada covardemente por uma vizinha, que a gente não conseguiu a idade, fomos atrás da polícia, inclusive, para tentar confirmar qual era a idade dessa agressora. Não sabemos se ela estava sob efeito de alguma droga ou não, mas isso também não impede ela de ser responsabilizada por essa lesão corporal grave. Veja só o tamanho dessa covardia. É nessa hora que a gente diz assim, pare o mundo que eu quero descer. Hoje eu ouvi essa expressão assim, aqui na TV, quando a gente viu essa foto e falou desse caso. É chocante, uma pessoa que não tem qualquer condição de se defender e que não fez nada para ter sido agredida dessa maneira. Então foi vítima de uma brutalidade, de uma covardia, e é por isso que a gente abre espaço aqui no Cidade para mostrar para você que está em casa, se sensibilizar também e poder agir em defesa dos idosos que estão aí na sua casa, daquela vizinha que às vezes não tem ninguém para sair em defesa dela. A gente não sabe se essa senhorinha mora só, né, 85 anos, mas muitas vivem sozinhas, são viúvas, são pessoas que não moram mais com a família. Então, a gente tem que tomar partido dessas situações e falar, reclamar e exigir a punição para uma pessoa tão violenta que poderia até ter matado essa senhora, porque se ela passasse mal, ela poderia ter caído. A gente não sabe que desfecho essa história poderia ter. Então, realmente, uma situação de muita covardia, crueldade, desproporção completa, porque ela estava sendo incomodada por um som alto e só porque ela olhou para a vizinha, de acordo com o relato da polícia, ela foi brutalmente espancada, levou socos, levou tapas e até mordidas. É um completo absurdo. Agora, eu queria voltar a falar aqui com o Dr. Maxwell. O seguinte, doutor, esses casos de violência, eles sempre aconteceram? Ou agora a gente está tendo mais informação sobre isso, a gente está se deparando mais com a mídia, mostrando isso com mais facilidade? Porque tem todo um arcabouço legal, tem o Estatuto do Idoso, nós falamos dessa prevenção à violência contra a pessoa idosa, mas toda semana praticamente a gente tem mostrado isso por aqui e casos cada vez mais absurdos, né, como esse. O que está acontecendo? A lei existe, mas não está fazendo efeito na prática, as pessoas não têm medo. O que está acontecendo, na sua opinião? Na verdade, o que temos é que esse tipo penal ele já vem há muito tempo sendo praticado. Acontece que, ultimamente, temos acesso a maior informação, entretanto, os nossos idosos ficam muito tempo sozinhos. Não é à toa que tem, inclusive, vários canais que demonstram que a gente precisa ter mais atenção aos nossos idosos, cuidar mais, nos fazer mais presentes. Assim, a gente evitaria também uma série de acontecimentos, em que pese, é importante ressaltar, que o maior número de abusos contra idosos, seja ele sexual, psicológico, que é o mais alarmante, e também violento, é dentro do âmbito doméstico, né, que inclusive configura os maus tratos contra o idoso, que é um crime previsto no artigo 99, né, no Estatuto do Idoso. Então a gente precisa ter muito cuidado, é uma situação muito delicada, a gente precisa proteger ainda mais os nossos idosos que precisam da gente, né? Minha avó diz muito que no início elas cuidam muito da gente, para que quando possamos crescer, cuidemos também deles, né? Então é um serviço de mão dupla, né? Um momento eles cuidam, outro momento nós que cuidamos.